Planejamento, para mim, é um elemento crucial para que eu possa nortear minha atividade docente. Planejar para mim é pensar no amanhã, é traçar metas e objetivos a serem alcançados. Se eu pudesse definir planejamento com uma palavra, seria flexibilidade. Por quê? O meu planejamento ele precisa estar de acordo com a realidade dos educandos. No decorrer do caminho, eu posso avançar ou até mesmo retroceder dentro deste meu planejamento. Um dos aspectos que eu sempre procuro estar atenta no meu cotidiano é: qual é a realidade sociocultural que os meus alunos estão inseridos? Por isso, o planejamento ele adquire uma característica de flexível. E mais ainda, é através do planejamento que eu consigo construir metodologias significativas e fazendo com que as aulas se tornem cada vez mais dinâmicas e, consequentemente, estimulando os alunos no processo de ensino e aprendizagem. Uma das grandes inimigas do ensino e aprendizagem é a falta de concentração. A concentração é a nossa capacidade de manter a nossa atenção e o nosso foco em um determinado assunto, ideia ou uma tarefa. A nossa desatenção pode ser causada por fatores físicos e mentais decorrentes da nossa rotina social ou de necessidades fisiológicas, como por exemplo fome, cansaço ou estresse. Para manter a sua atenção em algo, é necessário que esses fatores estejam suficientemente supridos para que você não desvie o seu foco para eles. Outra coisa que também contribui é o nível de interesse que temos por aquilo que estamos direcionando a nossa atenção. Se aquilo que estamos direcionando a nossa atenção é algo importante para nós, automaticamente somos condicionados a direcionar os nossos sentidos para aquilo. E, em contrapartida, se não temos interesse naquilo que estamos direcionando a nossa atenção, automaticamente vamos desviar a nossa atenção para outras coisas. Então, antes de darmos prosseguimento ao vídeo, se certifique que a sua atenção está aqui, que os seus sentidos estão direcionados para esse vídeo. Se necessário for, refaça a atividade de respiração que a gente fez no vídeo anterior. Respira, se concentra e só depois dê prosseguimento ao vídeo, tá bom? Eu desejo a todos um ótimo vídeo, que você tenha um bom momento de aprendizagem. Planejar é uma atividade inerente à condição humana, né? Mentalmente, a gente idealiza uma realidade, né, uma ação que nós gostaríamos de desenvolver, que ela fosse realizada. Mas é importante trazer para a nossa reflexão que na educação ela não pode ser ingênua, né? A gente precisa ressignificar, inclusive, o nosso planejamento para além do preenchimento de um formulário, de uma exigência burocrática, né, conforme o nosso processo histórico mostra que em alguns momentos, né, o planejamento teve essa finalidade na educação. Então, por isso é necessário, inclusive, a gente se atentar para a dimensão dialética mesmo, né, do processo de planejamento. Que a gente tem uma realidade, um objetivo, e para atingir esse objetivo, a gente precisa criar um conjunto de ações, né, que são elaboradas aí do ponto de vista mentalmente, né, a partir dessa realidade, né, que a gente quer mudar. E é muito interessante observar, né, essa relação dialética, porque se nós tivéssemos essa realidade ideal, né, nós não teríamos a finalidade, né, que a gente desenhou para a mudança dela. Então, na verdade, a gente quer mudar uma realidade. Por isso o planejamento é tão importante, porque nós vamos construir formas de mediação, né, um conjunto de teorias, apoiado num conjunto de teorias e de métodos para conseguir chegar nesse lugar. E é interessante observar que o Vasconcelos vai trazer para a gente, como a gente falou, né, no vídeo anterior, né, 3 dimensões do planejamento que são extremamente importantes, né? O primeiro deles é a análise da realidade, sobre a qual a gente vai falar um pouquinho agora, né? E eu não poderia deixar de destacar, né, como o Vasconcelos traz para a gente, de um elemento que é extremamente importante, que é a praxe,
que é essa relação entre teoria e prática, né? Que a gente pauta a nossa ação na reflexão e ação, né? No nosso caso, a gente parte, como a gente está lidando com a dialética, a gente vai tender a partir da realidade, ela sempre vai ser um ponto de partida para a gente. Por quê? Porque a gente precisa compreender quais são as necessidades que envolvem, né, os alunos, o próprio educador, educadora que está no processo, crianças, né, para a gente conseguir chegar a um lugar, né, de cidadania, de construção de cidadania, como bem falou a Samila para a gente lá no início também do nosso vídeo 1. E aí dentro disso tudo, o que é importante que o Vasconcelos aponta para a gente, né, como um caminho? Primeira coisa é o assunto, né, é o tema. E aqui ainda não é o conteúdo em si, mas é qual o tema que a gente vai partir. O próprio Vasconcelos aponta como possibilidade, a gente acredita muito nisso também no Navegando, do ponto de vista, né, dessa relação dialógica, da gente partir mesmo da realidade dos alunos, né? Partir da realidade dos alunos com um tema que eles vivem diretamente vai contribuir para que eles tenham um processo de ensino, de aprendizagem mais efetivo em relação aos conteúdos que devem ser abordados, né? Por isso, o Vasconcelos vai eleger aí um segundo elemento dentro dessa dimensão da realidade, né, da análise da realidade, que é a necessidade, né? Qual é a necessidade de se abordar aquele assunto que vai estar ligado a esse conteúdo, né? Por que aquilo é importante para o aluno, para a aluna que está com a gente no processo de ensino-aprendizagem, né? Qual é a dimensão que a gente pode abordar que vai trazer significado para ele, né? Porque o programa ele é muito extenso, né? A gente tem vários conteúdos e é preciso um olhar crítico para esses conteúdos, né? Então, esses dois itens vão ajudar muito a construir o planejamento, né, de tal forma que o processo de ensino-aprendizagem ele seja mais fluido. Ai, gente, é muita informação, né? Mas é muito interessante também que a gente possa ver como que esses conceitos vão se desdobrar na prática. Por isso eu vou chamar agora o Anderson, Laís, que são educadores do Navegando, vão falar um pouquinho para a gente como é que funciona o planejamento lá, utilizando esse modelo que o Vasconcelos, essas reflexões que o Vasconcelos traz para a gente. É com vocês, Anderson e Laís. Oi, Laís, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem, e você, como é que você tá? Bem, me cuidando, né? Isso é importante. E aí, tá animado com esse planejamento? Claro que sim, tô super animado, vamos lá. Então vamos lá? Vamos começar pela realidade então? O que você acha importante sobre a realidade dessa escola para a gente começar a trabalhar? O que você acha? Vejo que a maioria das crianças são negras e vive em uma comunidade quilombola, comunidade cercada de tradição ancestral e cultura. Talvez seja importante trabalharmos com eles questões identitárias, porque eu vejo a necessidade de uma educação que considere as histórias daqueles sujeitos, numa tentativa de potencializar suas vivências extracurriculares para uma formação mais próxima da sua realidade. O tema da nossa oficina pode ser identidade. Eu te entendo perfeitamente, acho que é uma necessidade atual de se trabalhar nas escolas, principalmente nas escolas públicas. Esse tema com certeza vai ter grande relevância para essa comunidade escolar. Você sabia, Laís, que quando nós deslocamos o nosso olhar para essas vivências com a questão da localidade da criança, nós estamos fazendo valer esse nosso compromisso com uma educação mais justa e mais democrática para a própria comunidade. Poxa, que interessante, o Anderson. A segunda dimensão trazida pelo Vasconcelos, que é muito interessante da gente colocar, é a projeção da finalidade, é o objetivo. A Ana Beatriz trouxe para a gente também, né, dessa função do planejamento,
do qual o objetivo é o lugar onde eu quero chegar, né? Então, que lugar é esse, né? Qual é a mudança que a gente quer que aconteça, né? Na verdade, qual é a mudança necessária que se aconteça? Essa dimensão o objetivo traz para a gente. Ele vai nos ajudar a, dentro daquele programa enorme, dentro daquele tanto de conteúdos, desenhar em qual lugar, qual a mudança, qual é a finalidade da nossa ação do planejamento. Vamos partir então para os objetivos agora. Temos que buscar promover um ambiente que suscite a valorização dessa identidade. E também refletir através de provocações lúdicas sobre a importância da memória local e trazê-la para o ambiente escolar, desenvolver o pensamento crítico que contribua para a valorização da sua própria identidade. Então, o objetivo geral vai ser promover um ambiente que suscite a valorização de suas identidades. Ótimo. Mas e os específicos? Bem, com base no que a gente conversou, poderia ser vivenciar formas artísticas culturais, sobretudo no reconhecimento de suas vivências na comunidade. E também refletir através das provocações lúdicas sobre a importância da memória local e trazê-la para o ambiente escolar. Desenvolver um pensamento crítico que contribua para a valorização de sua própria identidade. Isso, vamos colocá-los como centro das nossas atividades. Agora nós vamos conhecer um pouco da experiência do preparo do planejamento de 2 educadores do projeto Navegando na Poesia. É com você, Laís Lino e Thales Lineker. A importância de planejamento de uma aula está muito ligada ao diagnóstico que você vai ter daquela turma e as relações que você próprio vai construir com aquela turma. O plano de aula ele é muito importante para o professor porque ele é um norte do que ele vai fazer dentro de sala. Para além dos objetivos que eu quero alcançar no meu planejamento de aula, eu também tenho o caminho para chegar lá, né? Eu também tenho esse caminho para percorrer. E nesse caminho a gente encontra os sujeitos mais diversos, que são os nossos educandos. Principalmente eu acho que é entender esse lugar onde o professor está, qual é a turma que ele está trabalhando, como são esses alunos, qual é o perfil daquela turma, para assim desenvolver um planejamento que vá atender tanto as normas, a base que a gente tem que cumprir como docente, e também atender as necessidades e a realidade daqueles alunos. E aí, quando a gente planeja essa aula, a gente começa a falar dos elementos que vão compor esse planejamento. E para mim, um dos elementos que não podem faltar, hipótese nenhuma, é o nosso compromisso com a educação democrática, é o nosso compromisso com a equidade de saberes, é o nosso compromisso com a vivência do aluno. Nós somos muito diversos e a educação ela vem evoluindo, acompanhando o mundo e esses educandos que estão ocupando as cadeiras, assim. Então eu acho que o nosso compromisso ético de uma democracia educacional, nosso compromisso ético com as disparidades da sala de aula, a nossa visão para além de ver e enxergar quem são esses educandos que estão ali. Um assunto um tanto delicado, que é a questão da avaliação, como se dá a avaliação e o que pensar dessa avaliação no ambiente escolar. É algo muito sensível, porque muitas das vezes os professores eles tentam achar mecanismos e metodologias de avaliação diferente, mas mesmo assim ainda tem um sistema burocrático para a gente preencher com notas e o sistema de avaliação tradicional ele é cruel às vezes com alguns alunos. Eu acho que quando a gente fala sobre os processos de avaliação escolar, a gente fala muito sobre nós, muito sobre como são as nossas características, quais são as características da construção da nossa docência, assim, do nosso fazer pedagógico, porque eu acho que nesse olhar sensível que a gente tem que ter para esses sujeitos, em específico na educação pública, quando a gente sabe das mazelas que podem estar por trás daquele educando, a gente se preocupa de fato com a não comparação de saberes, porque às vezes um método avaliativo que eu estou usando talvez não seja um método mais justo, ou que alcance a percepção daquele educando. Estar próximo a esse aluno, saber uma metodologia, uma avaliação que consiga abarcar todos os alunos, que ela não seja somente essa avaliação
que é feita através de prova, objetiva, discursiva, e sim que ele possa criar e pensar junto com outros professores também algumas metodologias que vão suprir um pouco essa carência, essa necessidade das avaliações como a gente tem no geral. E quando a gente, professor, se coloca de frente ao compromisso da permanência daquele educando na escola, a gente também tem que estar compromissado diretamente com a forma que a gente avalia aquele educando. Gente, a gente espera que vocês tenham gostado, apesar do volume de informações, que é tão necessário discutir o planejamento, né, no nosso cotidiano enquanto educadores. Então, a gente convida vocês agora para o vídeo 3, né? Já vamos dar uma introdução que vai falar sobre as formas de mediação, sobre a metodologia, né? Então, depois da gente ter construído, né, análise da realidade e os objetivos, vamos avançar no próximo vídeo nas formas de mediação. Contamos com vocês para construir esse processo de reflexão e ação, viu? Até o vídeo 3!